Boa noite a todos. De fato, Tiago é uma linda carta de sabedoria e ânimo em meio às provações. O Ellison acertou. Então, irmãos, não sei se você já está com a carta aberta. Se não, queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Diz assim as Escrituras: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós nos colocamos diante de Ti. E quero orar, meu Deus, ao Senhor, pedindo graça para todos nós, que o Senhor possa aguçar a nossa mente, aguçar o nosso intelecto, para poder aprender de Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos livre das distrações, daquilo que nos atrapalha de aprender na Tua palavra. Que a Tua palavra, meu Deus, seja uma âncora em nossos corações. Que nós possamos absorver o Teu ensino. Nos ajude, meu Deus. Estamos aqui diante do Senhor, como homens e mulheres que precisam de Ti desesperadamente. Que precisam Te conhecer mais do que tudo. Assim eu Te oro e agradeço. Amém. Tiago é a carta que nós estamos lendo, e antes de chegar aqui no texto, quero dar um pouquinho do panorama do que nós estamos aprendendo até aqui. Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, Tiago, nós aprendemos que ele está animando os irmãos a perseverarem nas provações. Ele afirma que à medida em que a fé deles vai sendo provada, eles ganham perseverança e maturidade. É isso que Tiago está dizendo aqui, logo nos primeiros versículos. No versículo 5 até o versículo 8, que é o que nós vamos estudar, nós vamos aprender aqui essa noite, Tiago, ele está exortando os irmãos a orarem com fé a um Deus que está ansioso para derramar sabedoria na vida daqueles que pedem. Deus está totalmente empenhado, irmãos, a liberar ferramentas, as ferramentas necessárias, as ferramentas eficazes para auxiliar os cristãos aqui no contexto, no ambiente de muita provação e que passam por várias dificuldades. Então, Tiago, no versículo 5, diz assim: se assim, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e se-lhe-á concedida. Vale lembrar, meus irmãos, que o contexto de Tiago aqui é um contexto de perseguição. E se vocês não lembram, esses irmãos que estão aqui espalhados, como diz Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago inicia sua carta assim. Quem são essas pessoas? Quem são esses irmãos? Vocês lembram lá de Atos dos Apóstolos?
como que a igreja vivia unida, em unidade. E se levanta um homem no meio deles, chamado Estevão. Estevão é apedrejado. E após o apedrejamento de Estevão, segue-se uma grande perseguição. Aqueles irmãos que viviam ali unidos, agora estavam espalhados. E quando eles saem perseguidos, eles saem pregando o evangelho por todo rumo. Tiago, com seu olhar clínico, de saber como que aqueles irmãos estavam vivendo, ele direciona uma carta até eles. E era uma carta que iria circular no meio deles. Uma carta de ânimo, de fé, perseverança e de muita sabedoria. Tiago entendia o contexto daqueles irmãos. Perseguições, por cima de perseguições. E era isso que eles viviam. Eles viviam dessa forma. Perseguidos. Então, Tiago aqui, ele está ensinando aos irmãos aqui, e dizendo que se alguém no meio deles precisar de sabedoria, no ambiente em que eles estavam vivendo ali, longe de da sua terra natal, da sua casa, muitos abandonaram seus lares, suas casas, não podem mais voltar, estão sendo perseguidos. Agora eu sou um cristão perseguido. Muitos deles viviam nesse contexto. E você lendo a carta de Tiago, você vai ver que um dos contextos também que ele vivia era a pobreza. Dificuldade por cima de dificuldade. Então Tiago está dizendo, olha, se algum de vocês precisa de sabedoria, vocês têm a quem recorrer. E não se acanhem, peçam a Deus. É isso que ele está dizendo. E isso é maravilhoso, irmãos, quando isso se aplica para nossas vidas. Nós temos também a quem recorrer, a um Deus que está ansioso para liberar todas as ferramentas que nós precisamos para ter uma vida de qualidade no reino dEle. Os ímpios não são assim, irmãos. Aqueles que não amam a Deus, eles não se interessam por isso. O salmista afirma que esses homens, eles são como a palha que o vento leva. Eles não se importam com o que nós nos importamos aqui. Eles não desejam a sabedoria que vem do alto, a não ser a sua própria. Eles são donos dos seus próprios narizes. E quando eles encaram a desesperança, quando eles estão encarando as provações deles, os sofrimentos deles, eles se acham sábios. Mas as Escrituras dizem que eles se tornam-se como loucos. Toda vez que eles enfrentam o perigo e o desespero, irmãos, eles reagem procurando e buscando auxílio naquilo que está mais próximo deles. E muitas vezes aquilo que está mais próximo, os recursos que está mais perto, porque eles sempre buscam o mais fácil, são os recursos que irão afundá-los mais e mais nos seus pecados e nos seus sofrimentos. Lembrem-se, eles não amam o Senhor. E por não haver temor em seus corações, as Escrituras falam lá aos Romanos, todos eles foram entregues a um modo de pensar reprovável. Assim, muitos recursos que eles se utilizam para poder livrarem as suas vidas dos sofrimentos, são os próprios os instrumentos que os levarão à morte. Você já viu um cego guiando outro cego? Ambos não cairão no precipício. Assim são eles. Alguns buscam escape na área do intelectualismo, outros buscam na área do ateísmo, outros nas drogas, outros no alcoolismo, prostituição. Eles não têm o benefício que nós temos. E que benefício é esse? Nós cristãos,
nós fomos beneficiados com a possibilidade de pedir corretamente. Você que está aí sentado, também foi beneficiado com isto, de saber pedir corretamente, para poder receber misericordiosamente. Se eu peço corretamente, eu recebo misericordiosamente. Que recurso, Josiano, que ferramenta de auxílio que Tiago está indicando para esses irmãos pedirem quando estiverem passando por várias provações. Que ferramenta é essa? Tiago os orienta a pedirem sabedoria. Olha que legal, não está longe de nós, é só abrir a boca e pedir. Ele não está pedindo para você levantar da cadeira, dar uma volta ali, o quarteirão, e depois você vai obter sabedoria. Não, é só isso, só pedir sabedoria. Porque não existe esse alguém que não precise de sabedoria. Concordam? Eu também concordo comigo. E essa sabedoria, irmãos, é uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é pura. É aquela sabedoria que agrada a Deus. Deus está empenhado a liberar essa sabedoria aos seus filhos. Essa sabedoria, ela nos dá um juízo correto, irmãos, no meio da vida diária, da vida prática, da vida comum. É essa sabedoria que o cristão deve ter. E essa sabedoria nos ensina a forma de viver corretamente dia a dia. Essa sabedoria que Tiago está querendo ensinar àqueles irmãos. Imagine você passando por um ambiente de várias tribulações. A provação cai assim no seu colo, assim, do nada. Chegou. Se você perde um filho para as drogas, como é que você vai reagir a isso? Se vier um outro vírus, capaz de parar todo o planeta novamente, como que você vai enfrentar isso de novo? Se você perde o emprego, ou se está tudo errado no emprego, você tem filho para criar, aluguel para pagar, e você está sem dinheiro, como que você vai administrar essa situação? Como reagir a isso? Como velejar no mar de dúvidas sem pecar, irmãos? No meio do desespero, da desesperança, como manter a lucidez? Como decidir o correto no meio de um ambiente de grande prova? Como decidir corretamente? Tiago ensina algo a esses irmãos que também se aplica a nós. Se precisarmos de sabedoria, nós temos a quem pedir. É isso que ele ensina. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, versículo 5. Tiago apresenta a sabedoria como aquela ferramenta indispensável para nós, a qual nós precisamos pedir a Deus diariamente. Porque diariamente você está exposto a riscos, a tomar decisões fracassadas. Então Tiago está dizendo isso para eles. Vocês têm a quem pedir. Sabedoria, o que significa? Sabedoria é a capacidade de saber tomar decisões, a decisão correta nas situações mais difíceis. Essa habilidade, essa capacidade
E isto, nem eu e nem você consegue ter sem pedir a esse Deus. Vocês lembram? Vamos ver aqui um exemplo prático aqui. Você lembra lá de Salomão? Do que ele pediu a Deus, que Deus deu a ele. Salomão pediu sabedoria, para saber administrar corretamente tudo aquilo que ele tinha em mãos, seu reino, seu povo. E Deus deu sabedoria a ele. Lembra lá o que acontece lá em Reis? Salomão ele vai julgar uma causa entre duas mulheres, ambas afirmando que tinham um filho, um único menino. Salomão vai julgar essa causa, e para ele está fácil demais. É simples, eu vou partir o menino ao meio, vou dar uma para você, uma banda para você e o outro lado para você. É isso que nós queremos. A outra, não quero isso não. A confusão acabou por aqui. A criança não tem nada a ver, pode dar a criança para ela. Salomão, cheio da sabedoria, ele entendeu a situação. Calma, não entregue a criança para essa mulher. A mãe dele é ela. Esse ato de sabedoria foi louvável diante de todos. Sabedoria, irmãos, é a qualidade necessária, a qualidade necessária que todo cristão precisa ter para saber enfrentar a vida. Por isso é necessário pedir. Peça. E nós pedimos a quem? Pedimos a Deus. Aqui eu consigo encontrar, não só aqui, mas se você ler a carta de Tiago, que eu também incentivo a todos vocês a lerem, é uma carta curta, 6 capítulos. Você vai ver vários lances dos ensinamentos de Jesus nessa carta aqui. Nada mais, nada menos que o seu irmão. Tiago era irmão de Jesus. E ele aprendeu muito com seu irmão. E eu consigo ver a aproximação de Tiago com os ensinamentos do seu irmão, Jesus. Vocês lembram lá de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse ensino nos diz claramente sobre a disposição amorosa de um Deus que está livre e ansioso para poder atender às orações dos seus filhos quando pedirem por sabedoria. Deus está atento às suas necessidades, irmãos. Antes de vocês pedirem qualquer outra coisa, Senhor, como julgar corretamente entre o certo e o errado? O que eu vou fazer após essa situação que eu estou vivendo? Vou enfrentar um problema terrível, não queria, estava até adiando isso, mas eu estou vendo que não tem jeito, não tem como escapar. Me dá sabedoria. Antes de qualquer coisa, peça sabedoria. Mas preste atenção, irmãos. Preste bem atenção. Quando você for diante dele, diante do trono da graça, pedir auxílio a Deus,
ao Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, quando você for pedir a Ele sabedoria, vá sem força e sem resistências. Se dirija a Ele humildemente. Vá como aquele que não tem direito algum e peça sabedoria. Não barganhe com Ele. Ele conhece você por inteiro. Se esvazie da sua própria sabedoria, irmãos. Da sabedoria aqui de baixo. Pois a sabedoria do alto é dele. E ele é pura. Tiago capítulo 3, versículo 17. Ele diz, o Edson acabou de ler, a sabedoria do alto, ela é pura. A sabedoria que Deus dá não se mistura, irmãos. É como água e óleo. Não combinam. Assim, a sabedoria do alto, ela não vai se misturar com a sabedoria de baixo. Não podemos querer a sabedoria de Deus e permanecer com a nossa própria sabedoria. Diante de Deus, isso não vale. Você precisa renunciar toda a sua sabedoria para poder receber a sabedoria de Deus, que é pura. Deus deseja abençoar o seu povo com sabedoria pura. A sua sabedoria é pecaminosa, é falha. A dele não. Deus deseja abençoar o seu povo com essa ferramenta. Se despoje da sua sabedoria e se revista da sabedoria de Deus. Então, quando você for diante dele para buscar sabedoria, saiba logo, ele não aceita a sua sabedoria. Uma fração da sua sabedoria ele não aceita. Esvazie tudo para receber. Fazendo assim, irmãos, como afirma Tiago, versículo 3, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. 3 não. 6. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Desculpa. Ainda o versículo 5, a parte B. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O que Tiago nos ensina é que ao nos dar sabedoria, Deus, ele não nos impropera, ou melhor, ele não passa na cara. Peça. Quanto mais você pedir, melhor. Tiago deixa bem claro que nós temos esse livre acesso diante de Deus. Nós podemos pedir sabedoria. Deus não irá rejeitar esse pedido. Então peça. Pelo contrário, Tiago garante que isso será concedido. Provem, vejam, como diz o salmista, que o Senhor é bom. Deus é bom, irmãos. Isso é tão verdade, que Tiago, ele não quer deixar dúvidas aqui, não quer deixar nenhum mar de, como é que eu vou me achegar a Deus? Pedindo sabedoria, como é que eu peço corretamente? Tiago, ele vai trazer aqui, alguns passos, na verdade 2 passos, para que nós não possamos errar. Se você obedecer esses 2 passos, você não vai errar diante de Deus, você não vai voltar de mãos vazias. E esses 2 passos nós encontramos no versículo 6. Tiago, ele vai dizer, olha, se você quer sabedoria, tem 2 passos aqui para você. Primeiro, você vai com fé. E segundo, não duvide.
Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vocês lembram? Vocês vão lembrar. Mateus capítulo 17 vai falar sobre a cura de um jovem possesso. Seu pai tinha levado ele para os discípulos curarem. O demônio jogava ele para um lado e para o outro, jogava no fogo, jogava na água, na terra. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E os discípulos chegaram até Cristo. No versículo 19, versículo 20, que é Mateus capítulo 17, do 14 ao 20, tá bom? Versículo 19 ao 20 diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus. Perguntaram em particular: por que motivos não podemos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha que legal, irmãos. Então quer dizer que a minha fé, ela é capaz de mover montanhas. Você acredita nisso? Não é bem assim. Mas a fé, ela resolve coisas. A fé, ela resolve problemas que com dúvidas não seriam resolvidas. Precisamos de fé em primeiro lugar. Crer em Deus, em sua palavra e em nada duvidando. E esse é o grande segredo. Pedir com fé e pedir sem dúvida. Dúvida significa questionar a Deus, negá-lo, julgar, é uma falta de certeza. Indica que alguém está dividido entre um Deus que crê, que ouve, e eu estou também dividido entre a minha vontade de fazer com minhas próprias forças. Isso é a dúvida. Isso não convém. Lendo o comentário desse livro aqui, achei legal o que o autor disse: é como se eu fosse no meio do mar, esperasse a onda ficar até aqui, a altura do meu peito, e deixasse as ondas ficarem me balançando para um lado e para o outro. Semelhante isso é a dúvida. Pois ele completa o versículo: pois a dúvida, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É como se Tiago estivesse dizendo e mostrando aqui para todos nós uma pessoa que está muito atormentada, uma pessoa que está muito inquieta, dúvida: o que é que eu faço? Está demorando essa resposta. Será que Deus me deu sabedoria para resolver isso aqui? Porque eu ainda estou com dúvidas. Uma pergunta aqui. No meio das lutas, das suas lutas particulares, é possível ficar inquieto e atormentado? Não. Desculpa, sim. É possível sim. É possível ficar inquieto e atormentado. No lado de cá dessa vida, quem não fica? Quem não fica com dúvidas? Quem não se desespera? Quem não se inquieta? É possível sim. Mas a ideia aqui é que o cristão, ele deve ter uma âncora bem fixa nas regiões das suas emoções. É isso que Tiago está querendo ensinar. Não duvide, tenha essa âncora firme
no meio das suas emoções, capaz de estabilizá-lo ali, quando as ondas estiverem bem agitadas, e o ambiente da dúvida estiver assim, para lhe desesperar. É isso que vai lhe preservar, e preservar a sua lucidez, diante do desespero, meus irmãos. Diante do desespero. Lembre-se, um cristão não pode, em um dia, desejar a sabedoria de Deus, e no outro ser sábio às suas próprias custas. Peçam sabedoria da maneira correta. Confiem na bondade de Deus, tenham fé nele, sem duvidar, por um momento sequer, que Ele os ouve, e esse mesmo Deus que os ouve, é o Deus que deseja atendê-lo prontamente em suas necessidades. Aquele que duvida de Deus, irmãos, que questiona se Deus tem um desejo, vai atendê-lo ou não, versículo 8 diz assim: ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. De ânimo dobre é uma pessoa que está entre dois ânimos. Está dividido entre crer ou não crer. Ele vai fazer uma pergunta a si mesmo: será que Deus realmente está me ajudando nessa situação? Será que Deus vai me ajudar da melhor forma? Ele vai dizer que é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. E aqui é um medidor de perseverança. Para os cristãos da perseguição, que abandonaram os seus lares por causa da sua fé, que agora são perseguidos, como eles estavam reagindo aqui aos insultos de fazendeiros que não estavam pagando eles corretamente, honestamente, como diz lá no capítulo 5. Atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as suas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Como se manter cristão diante dessa situação? Como eles iriam testemunhar a fé deles, sendo gastos por homens que abusavam deles? Como eu falei, muitos pobres no meio deles também. E quando eles iam para poder receber o salário merecido, eles não recebiam aquilo que eles lutaram para ter. Como ser cristão no meio dessas situações? Aplique isso em várias áreas da sua vida. Para nós cristãos da atualidade, como reagir quando tudo começa a dar errado? Como que eu vou me comportar quando os meus devocionais começam a ficar meio sem graça, quando a minha leitura não começa a me emocionar tanto, quando as más notícias começam a bater a porta, quando o trabalho não vai bem, quando você vai pedir sabedoria a Deus, irmãos, sua atitude é de uma pessoa que tem dois ânimos? Será que você já vai duvidando? Por mais que seja difícil, não sejamos inconstantes.
que possamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Que nós possamos ter a fé e que nós também possamos ter a certeza daqueles que pedem e recebem, daqueles que buscam e encontram, e dos que batem, as portas se abrem. Que possamos ter a mesma fé, irmãos. Que Deus nos dê a sabedoria para perseverar da melhor forma, enquanto vivos aqui nesse mundo. Deus deseja um coração inteiro para Ele, firme no seu propósito, um coração totalmente devotado a Ele. É esse que Jesus atenderá. Para concluir, eu quero ler um texto de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinar o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria, como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Oremos. Deus, é o que nós te pedimos, diante desse mundo, meu Deus, tão perverso, tão difícil de viver, te pedimos sabedoria. Nos ajude, Pai, a alcançar a maturidade. Nos dá, meu Deus, condições de saber decidir e tomar a decisão correta nos momentos mais difíceis em nossas vidas. Também nos ajude a saber decidir, a tomar a decisão correta, também nos momentos mais fáceis. Que toda a nossa sabedoria se esvazie, Senhor, para que a tua sabedoria, que é pura, possa encher as nossas vidas. E assim nós possamos viver como cristãos, dando testemunho ao mundo de verdadeira sabedoria e santidade. Nos dê graça para isso, nos anime para isso, e não nos deixe esquecer, meu Deus, de sempre pedir, e não nos deixe de esquecer que existe um Deus que está pronto para derramar sabedoria na vida daqueles que pedem. Assim é o que eu te oro, assim é o que eu te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém.